Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Casa do Ensino. Meu nome é Ana Paula, eu sou especialista na área trabalhista e previdenciária e a gente vai conversar hoje sobre o E-Social, mas de uma forma diferente de E-Social. Esse curso é voltado para o empresário, para o dono da empresa, e a gente vai analisar quais os impactos que o E-Social vai gerar na sua empresa, no seu dia a dia, nas coisas que o seu contador provavelmente vai lhe solicitar, ou que o seu departamento de recursos humanos, de DP, vai precisar do seu apoio, do apoio dos empresários. Então, vamos à nossa aula de hoje. Em primeiro lugar, o que é o E-Social? O E-Social é um sistema de controle do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e do fundo de garantia e do pagamento desses impostos e contribuições. Ele faz parte do sistema SPED. Você com certeza já ouviu falar do SPED da área fiscal, por exemplo, do ICM, pois o E-Social é o SPED da área trabalhista e previdenciária. O E-Social vai significar uma grande mudança de cultura na grande maioria das empresas e dos empregadores brasileiros, com implementação de novas rotinas e maior agilidade nas informações. Então, como as informações têm que ser prestadas todas através de um sistema virtual, que é o sistema do E-Social, essas informações vão ter que correr com maior agilidade. Documentação. Os eventos trabalhistas deverão ser informados com agilidade ao E-Social. Para que seu contador possa evitar penalidades para a sua empresa, deverão ser cumpridos rigorosamente os prazos de entrega dos documentos que ele te solicitar. Então, o seu contador, o seu departamento pessoal, para quem tem o departamento pessoal interno, vai te solicitar documentação, vai te solicitar informações, e essas informações têm que vir com agilidade. Então, vamos dar uma olhadinha nesse exemplo para você visualizar o que vai acontecer. O empregador vai informar através da internet para um ambiente virtual do E-Social a sua empresa, todos os seus empregados, as admissões, as demissões, as férias, os atestados médicos, e lá nesse ambiente vai ficar tudo armazenado em servidores da Receita Federal. A Receita, a Previdência, o Ministério do Trabalho, o INSS, a Caixa Econômica e a Justiça do Trabalho, isso lá em 2015, a Justiça do Trabalho é só em 2015, vão acessar também esse ambiente virtual para verificar se a sua empresa cumpre as obrigações trabalhistas, previdenciárias e o recolhimento do fundo de garantia. Quem é que vai estar obrigado ao E-Social? Os empregadores de uma forma geral, pessoa jurídica, pessoa física e empregador doméstico. Bom, a partir de agora, a gente vai verificar os principais pontos de atenção do E-Social para verificar se a sua empresa está em conformidade com esses pontos que vão gerar mais penalidades no E-Social. Eu levantei esses pontos com base na experiência dos cursos, na experiência das consultorias, pontos que a gente sabe que as empresas e os empregadores, de uma forma geral, vão ter que se adaptar e melhorar um pouco, principalmente o trâmite da informação. Segurança e medicina do trabalho. No E-Social, os empregadores deverão prestar informações detalhadas sobre as condições de saúde, segurança e ambiente do trabalho. Para tanto, tem que providenciar ou atualizar 2 sistemas. O PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que abrange toda a rotina de atestados médicos da empresa obrigatórios, exames admissionais, exames de mudança de função, periódicos, exame demissional, todos os exames que estão previstos dentro do programa. E o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que faz a análise dos riscos que o ambiente de trabalho oferece ao trabalhador. Então, ele avalia condições de periculosidade, de insalubridade, aposentadoria especial. Então, se a sua empresa ainda não tem o PCMSO, ou não tem o PPRA, ou não tem esses programas atualizados, é hora de fazer a atualização ou providenciar a implementação. Essas informações vão ser obrigatórias no E-Social e a ausência delas vai gerar multa administrativa para a sua empresa. Outro ponto de atenção, a admissão de empregados.
No e-social, a admissão de empregados deve ser informada na véspera do início do trabalho. Assim, a empresa deverá programar as suas admissões e não colocar o empregado para exercer nenhuma atividade antes da sua efetiva admissão. Pessoal, nós temos diversas empresas que têm por costume informar a admissão dos empregados ao escritório de contabilidade, principalmente apenas no final do mês. No e-social isso não pode acontecer. Se eu quero que o empregado comece a trabalhar na quarta-feira, na terça eu tenho que informar essa admissão ao e-social, dizendo que o primeiro dia de trabalho é quarta. A admissão retroativa vai gerar multa. Seu escritório de contabilidade certamente vai comunicar os novos procedimentos de admissão, os prazos, os documentos. Lembramos que a admissão retroativa, de novo, ou o trabalho sem registro, expõe a empresa a riscos e a penalidades de multa. Então, isso é muito sério. Você tem que combinar com o seu escritório de contabilidade, com o seu departamento pessoal, quais vão ser as regras da admissão a partir de 2014 com a implementação do e-social. Férias, outro ponto que nos chama muita atenção. Duas situações no e-social. O aviso de férias é obrigatório. Então, a legislação diz que nós temos que comunicar as férias com 30 dias de antecedência através do aviso de férias. Então, no e-social, o seu escritório, o seu DP, vai ter que informar o aviso de férias para depois de 30 dias informar as férias efetivamente. E outra coisa, período de férias. Não é possível o parcelamento do período de férias, salvo caso de férias coletivas. Essa é uma regra que existe na CLT há muitos anos. E, no entanto, na prática hoje, diversas empresas parcelam férias. 2 períodos de 15 dias, um de 10 e outro de 20. Só que a legislação não permite isso, nunca permitiu. Como hoje a gente tem uma fiscalização trabalhista bastante deficitária em quantidade de fiscais, isso acaba não gerando multa no nosso dia a dia, mas no e-social vai gerar. Então, o que se pode fazer de férias? Férias de 30 dias ou férias de 20 dias com abono de 10 dias. E só parcelamento de férias só quando forem férias coletivas. Um outro ponto que nos chama a atenção é o acidente do trabalho. Os prazos de comunicação do acidente são, em caso de óbito, no mesmo dia. Em outras situações em que não haja óbito, é o primeiro dia útil após a ocorrência do acidente. No e-social, a gente vai ter que informar o acidente do trabalho que ocorrer. E eu vou ter que informar o acidente, a data, o motivo que causou esse acidente, qual foi o objeto causador do acidente, quais foram as consequências desse acidente. Então, isso tudo vai ser informado ao e-social e é no prazo, ou seja, se houver óbito, no mesmo dia. Se não houver óbito, a partir do dia seguinte à ocorrência do acidente, no primeiro dia útil após o acidente do trabalho. O desrespeito aos prazos de comunicação do acidente no e-social, de novo, vão gerar multa imediata à empresa. Não esqueça, você tem que avisar para o escritório contábil ou para o DP imediatamente a ocorrência do acidente do trabalho. Lembrando que o acidente de trajeto que acontece no deslocamento entre a empresa e a residência, ou da residência para a empresa, e a doença do trabalho são equiparadas ao acidente e têm os mesmos prazos de informação. Então, você tem que passar a informação do acidente dentro do prazo, porque quem vai ser penalizada é a sua empresa. Agora a gente vai falar sobre rescisão. O primeiro ponto de atenção na rescisão é o aviso prévio. O aviso prévio trabalhado deve ser informado ao e-social na véspera do início. A comunicação retroativa do aviso prévio trabalhado vai gerar multa imediata. Gente, é o fim dos acordos com data de aviso retroativa. O aviso retroativo vai gerar multa imediata e provavelmente também vai gerar um termo de ajuste de conduta junto ao Ministério do Trabalho, porque é fraude. Então, se você quer dar aviso prévio trabalhado para alguém, primeiro você deve comunicar ao departamento pessoal ou ao escritório de contabilidade, vai dizer quando esse aviso vai iniciar e a partir
desse momento, o escritório ou o DP, na véspera do início, vai fazer a informação ao e-social, certo? Então, tem que prestar atenção nos prazos. Não adianta chegar lá no final do mês e dizer, não, meu empregador está cumprindo aviso desde o dia 1º, porque isso vai gerar multa imediata. Mais um ponto, revisão de cadastros. Em razão do detalhamento das informações ao e-social, os escritórios de contabilidade vão realizar atualização dos cadastros dos empregados dos seus clientes. Fique atento aos prazos que o escritório vai solicitar e às instruções que vão vir do seu escritório ou do seu departamento pessoal. Então, vai ter que ser feita uma grande revisão de cadastros, porque o e-social vai ser muito rigoroso na questão cadastral. O bom cadastro vai facilitar a entrada da sua empresa no e-social. Então, o seu escritório vai lhe pedir mais informações sobre o empregado, vai lhe pedir que sejam passadas fichas aos empregados para serem preenchidas. Então, todos esses procedimentos são necessários para a implantação do e-social. Não deixe de observar os prazos e tirar suas dúvidas com o seu escritório. Penalidades. Uma das funcionalidades do e-social é a notificação automática de multas. O sistema vai ter um cruzamento das informações fornecidas pelos empregadores e a legislação trabalhista e previdenciária. É como se fosse uma malha fina na área trabalhista e previdenciária. Com certeza todos vocês conhecem a malha fina do imposto de renda da pessoa física. Então a gente passa a ter uma malha fina da área trabalhista e previdenciária. Ou seja, o descumprimento de prazo, a não informação, por exemplo, das admissões, a não informação do aviso prévio, a não informação do atestado de trabalho. Todas elas vão gerar multas e essas multas vão ser imediatas. O cruzamento das informações vai implicar na imposição de multas mesmo sem o comparecimento da fiscalização. Hoje, para ser aplicada uma multa trabalhista, o fiscal tem que ir lá na sua empresa, verificar os seus documentos ou solicitar ao seu escritório de contabilidade, fazer uma auditoria local. A partir do e-social, fica dispensada esse comparecimento do fiscal. E sem o comparecimento do fiscal, com a fiscalização completamente virtual e completamente automática, a gente vai ter a imposição de multas e penalidades quando for o caso. Bom, qual é a previsão de implantação que a gente tem para o e-social? Informações da Receita Federal. Se a sua empresa for do lucro real, até 30 de abril vão começar os cadastros. A gente espera que aconteçam entre março e abril de 2014. Em maio, vai ser o primeiro mês que a empresa vai efetivamente utilizar o e-social. Vai ter que informar as admissões, os atestados médicos, as demissões, os acidentes do trabalho, os avisos prévios. Na competência julho de 2014, a gente deixa de ter a GFIP, que é o sistema hoje através do qual se informa a Previdência e se paga o fundo de garantia. Então fica tudo unificado no e-social. E a partir de janeiro de 2015, saem todas as outras obrigações acessórias, são todas substituídas pelo e-social e passamos a ter um novo módulo, que é o de informação das reclamatórias trabalhistas. Se a sua empresa é do lucro presumido ou optante pelo Simples Nacional, a gente tem a previsão de até 30 de setembro o cadastramento inicial. Espera-se que seja entre agosto e setembro de 2014. Em outubro, é o primeiro mês que as empresas do presumido e do Simples vão efetivamente usar o e-social ao longo do mês de outubro, né, do dia 1º ao dia 30. Na competência novembro, é substituída a GFIP, deixa de existir a GFIP para o presumido e para o Simples, e em janeiro de 2015 é a mesma coisa do lucro real. Terminam as outras obrigações acessórias e entra um novo módulo, que vai ser o módulo da reclamatória trabalhista. Bom, o e-social é um novo sistema de controle. Então a gente passa a ter um controle muito mais rigoroso da área trabalhista e previdenciária, do recolhimento do fundo de garantia. No futuro, a gente imagina que ainda durante o ano de 2014, os empregados vão poder acessar as suas contas de fundo de garantia, verificar se os depósitos estão sendo feitos corretamente, quais os saldos que eles têm no fundo de garantia,
vão poder verificar cotas do PIS, quem ainda tem. Então, o empregado também vai ter acesso. Então, o fisco vai ter acesso direto à sua empresa e o empregado no futuro também. Então, para que isso funcione de forma correta, para que a sua empresa não seja penalizada mensalmente, numa penalização virtual, é muito importante que os empresários, que os donos de empresa estejam atentos ao e-social, às orientações que vão ser passadas pelo seu escritório, pelo seu departamento pessoal, pela consultoria das suas empresas. Certamente, todos esses profissionais estão trabalhando para que a empresa fique legal, não corra riscos, não seja multada quase que mensalmente. Então, é importante que o empresário se conscientize e combine com o seu DP ou com o seu escritório sobre prazo de entrega de documentos, sobre as questões da admissão. Então, entenda as diversas solicitações que vão vir desses profissionais para dentro da empresa. Bom, lá na área do aluno, você tem um material complementar com essa apresentação, algumas outras informações sobre o e-social. Se você quiser conhecer o site oficial do e-social, o endereço é www.esocial.gov.br. Então lá o governo federal está disponibilizando algumas informações, notícias, enfim. Então pode-se também acompanhar por ali, mas principalmente através das informações, eu repito, que vão vir do seu escritório contábil ou do seu departamento pessoal. Bom, eu agradeço a participação, espero que vocês tenham aproveitado e entendido um pouco mais sobre o e-social, repliquem essa informação para outros empresários, né? A gente tem outros cursos sobre o assunto também, sobre mais operacionais do e-social, mas a ideia de hoje era realmente passar esse recado para os donos de empresa e para os empresários. Conheçam o nosso site, é casadoensino.com.br, lá você tem outros cursos, tem notícias, fique à vontade e conheça mais o nosso trabalho. Muito obrigada e até a próxima.